Olá! Depois do sucesso da primeira temporada, a Prefeitura de Maceió nos oferece mais 4 histórias inspiradoras de empreendedores alagoanos. É a segunda temporada do Obrigado Volte Sempre, que começa a partir de agora. A força de uma união à prova de qualquer dificuldade foi o grande alicerce na história deste casal que atravessou os altos e baixos até o surgimento da Letícia Estofados Planejados. Olá, eu sou Neide Andrade. Eu sou Luciano Andrade. Somos os fundadores da Letícia Estofados. Então, nós somos casados há 26 anos e nós, assim que casamos, fomos para São Paulo. Eu tinha um sonho muito grande de voltar para a minha terra. E essa volta nossa, nós viemos para São Miguel dos Campos, morar lá. Ele trabalhava na usina, em uma das usinas de São Miguel. Eu trabalhava na usina, gostava do serviço porque eu trabalhava no setor de compras da usina. Então eu sempre fazia o percurso de São Miguel dos Campos a Maceió, todo santo dia. E quando a usina faliu, em 2013, 2014, foi um golpe muito duro porque era o que eu sabia fazer, eu amava trabalhar na usina, tinha um bom relacionamento com o pessoal lá, mas infelizmente veio essa fatalidade e ela faliu. E aí nós ficamos a ver navios. E eu disse, meu Deus, eu não quero voltar para São Paulo. Quando ele trabalhava na usina, eu tinha 5 atividades. E uma delas era no segmento de imóveis. Quando surgiu a ideia de nós unirmos, o que nós sabíamos fazer, ela como sempre foi ativa na área de venda, e surgiu a ideia de nós trabalharmos com móveis. Móveis prontos que nós comprávamos do sul, dos fornecedores, e revendíamos aqui em Alagoas. E a gente começa a vender, eu vendia porta a porta, naquelas casas, lá de todos os lugares de Alagoas. Naquele momento chegou Minha Casa Minha Vida, no estado de Alagoas, no Brasil inteiro. E eu peguei de uma loja que vendia um catálogo e fui vender porta a porta os móveis. Aí foi vento em popa, ele não quis mais voltar, a gente ficou trabalhando junto, entregando móveis, foi um sucesso. Em 2015, o programa Minha Casa Minha Vida, era o programa do governo federal, deu uma pausa. E nós vendíamos móveis pelo programa, que é aquele cartãozinho que eles entregavam, que dava direito a comprar até R$5.000 em móveis. 90% das nossas vendas era pelo programa. Nós entramos em desespero, porque nós estávamos com uma dívida alta. Então nós tínhamos um estoque grande de móveis, fizemos as entregas e não conseguíamos passar o cartão. Então a gente ficou sem o dinheiro dos móveis. E nós precisávamos receber para pagar os fornecedores. Então a primeira preocupação foi, não tem dinheiro, como é que nós vamos ficar diante dos nossos fornecedores? Eles vão entender que nós passamos o calote neles. E assim, foi muito difícil nós digerirmos essa situação. Passamos um período sombrio, noites acordados, pavor, e as pessoas que estavam ao nosso redor não entendiam isso, e a gente sem saber o que fazer da vida. Como era muita quantidade de móveis, algumas empresas que nós não tínhamos entregue ainda os móveis, a gente ligava e pedia para eles virem recolher. Eu me desesperei muito porque na cidade que nós tínhamos entregado, que não podíamos passar o cartão, a gente era muito móveis, foi a cidade maior. Muito preocupado com o que ia vir no futuro, ele teve a ideia de fabricar. Esses dias sombrios que nós estávamos passando me fez refletir muito sobre o que eu queria fazer na vida. Eu gosto muito de criar. Foi aí que nasceu a ideia de fabricar sofá. Então ele tinha ideias brilhantes de designs, de tecido. Ele tem assim um gosto muito apurado para os designs de sofás. Eu não sabia fazer o sofá, a estrutura, mas eu sabia desenhá-lo. O que é que eu fiz? Fui atrás de profissionais que soubessem fabricar o sofá. Os sofás que a gente queria fabricar eram um sofá de linha médio-alta. A gente não queria fazer qualquer tipo de sofá. A gente foi atrás de funcionários que soubessem fazer aquilo e trouxemos. E começamos a nossa história devagar. E quando tudo parecia perdido, no meio do caos, uma luz inspirada no nome da filha do casal faz surgir um novo caminho.
A Letícia Estofados, ela nasceu ainda em 2015. No local era uma fabriqueta bem pequena. Começamos com 2 funcionários. Eu desenhava o sofá, passava para eles cortavam, faziam a grade e o outro espumava e costurava. E assim nasceu a Letícia Estofados. Não foi fácil, foi muito difícil, porque nos primeiros meses do nascimento da Letícia Estofado, nós continuamos com dívidas que a gente havia deixado por conta do programa e foi muito difícil para a gente manter, em meio à crise, em meio à dívida, uma nova empresa. Mesmo depois da crise, nós continuamos tentando aos poucos, com muita dificuldade. Ela sempre foi uma boa vendedora, sempre, até hoje. Eu não me meto em vendas porque não é a minha área, eu não sei vender, mas ela sabe. Só que em São Miguel dos Campos, como eu falei, a cidade era pequena e não comportava aquilo que a gente havia sonhado. Então nós passamos por uma nova crise. Como a gente já tinha perdido muita coisa, a gente já tinha perdido a casa, carro, terrenos, vendido para sanar algumas dívidas, aí nós decidimos vir para Maceió começar tudo de novo. E como diz o ditado, às vezes é preciso dar um passo atrás para depois dar 2 adiante. Ele aprendeu a costurar e fazer os sofás. Eu sentei na máquina de costura e fiz uma pequena oração a Deus. Disse: Deus, eu não sei costurar. Eu entendo do produto, eu sei o que é um sofá, mas eu não sei costurar. Mas eu gostaria que o Senhor me ensinasse. Se o Senhor me ensinasse a costurar, eu serei eternamente grato ao Senhor. E assim peguei um produto, que era uma poltrona, e comecei a costurar. Eu errei a primeira vez, descosturei, costurei de novo, errei pela segunda vez, descosturei e costurei de novo. Pela terceira vez não ficou perfeito, mas ficou ao meu ponto. Para quem não sabia costurar, ficou legal. Foi daí que eu comecei a ser mais perfeccionista ainda, porque eu disse, eu tenho que ser melhor. Eu olhava para trás e lembrava dos funcionários que eu tinha, e naquele momento eu não estava podendo ter nenhum funcionário, porque a gente estava começando, e eu dizia, naquilo que eles eram bons, eu vou me tornar melhor. Aí nós saímos numa moto, os dois, para visitar os clientes. Nós tínhamos o Instagram, eu agendava com o cliente na casa dele, levava os tecidos, sem loja física, sem funcionário para fazer e sem vendedor. E aí foi o recomeço. Passamos um tempo aqui em Maceió sem vendas. Foi um tempo muito difícil também para a gente no começo. Os poucos clientes que nós pegávamos, a gente tinha a ideia de tirar foto na casa do cliente, já que não tinha loja. E aí essa foto ia para o Instagram. E aí ia crescendo, porque como era muito perfeita a costura dele, um cliente indicava o outro. Eles sabiam que o trabalho incansável e constante trariam resultados. E não deu outra. Pouco a pouco as portas foram se abrindo, o negócio foi se consolidando, até chegar àquela oportunidade inesperada, mas merecida, que mudou definitivamente a história da empresa. Tudo mudou quando a gente fez uma participação com a PL de Imóveis de Maceió. Nessa participação, a nossa peça era uma cadeira de um design de Marcos Batista. Cada fabricante tinha que fabricar uma peça e nós ficamos com essa cadeira. Ela tinha cores neutras na composição dela, ela era feita de madeira, laqueada, mas o assento e o encosto tinha cores neutras, que era a cor escolhida pelo designer. Quando ela chegou na nossa empresa, na hora de colocar o tecido, eu falei com a Neide, Neide, eu não vou colocar essa cor neutra. Eu vou colocar aquilo que eu estou visualizando nessa cadeira. Eu vou colocar cores fortes. A Neide disse, rapaz, essa cadeira foi escolhida com essa tonalidade, você vai mudar? Você vai ousar mudar? Eu disse, vou. E foi por conta dessa ousadia que ela ganhou destaque e foi escolhida para participar em uma feira lá em Milão, na Itália. Em Milão ela ficou na exposição, lá em Milão, na Itália, ficou durante uns dias. Nós não pudemos ir. Hoje a Letícia Estofado está bem consolidada no mercado. Nós temos 10 funcionários hoje na fábrica. E enfim, o mercado e a sociedade deram o devido reconhecimento
ao trabalho do casal Luciano e Neide. A empresa teve um crescimento admirável em poucos anos, premiando assim todo o esforço, resiliência e união dos seus fundadores. Eu sempre falo para quem pergunta hoje, qual o segredo do sucesso de vocês? Depois de Deus, o segredo do meu sucesso é ela. 50% do que eu sou é ela. Eu não faria o que eu fiz, eu não chegaria aonde eu cheguei se ela não estivesse comigo. O principal de tudo isso foi a nossa união. Hoje o que nos move são os nossos filhos. A gente está fazendo essa construção sabendo que um dia eles vão ter a história deles que vai ser bem melhor do que a nossa. Tenho a ideia de que meus filhos se orgulham de nós. E eles transmitem isso para nós. É isso mesmo. Vocês podem ter certeza que são, sim, motivo de muito orgulho. Exemplos como de Neide e Luciano mostram como os empreendedores alagoanos são guerreiros para desenvolver seus negócios, né? Pois é, continue acompanhando nossa série.